Olá meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a raiz quadrada. A gente vai voltar aqui para esse conteúdo que a gente já viu, já trabalhou com a raiz quadrada. E agora o livro nos mostra outra maneira de estar resolvendo, que é através da decomposição, tá? Então primeiro aqui ele faz a introdução, mostrando que é uma raiz quadrada através da forma geométrica, onde ele trabalha com quadrados. Lembra que a raiz quadrada, a gente fala da área de um quadrado e a raiz cúbica do volume de um cubo, lembra? Quadrado índice 2, cubo índice 3, que seria o volume. Então aqui ele fala, o número 25 é um quadrado perfeito. Por quê? A raiz de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. O que ele quer dizer? Na verdade, ele está explicando aqui que é um quadrado perfeito, tá? O quadrado perfeito é um número do qual você tenha um número inteiro como solução da raiz dele. Então, aqui, raiz de 25, raiz de 36, raiz de 9, todos eles você tem o resultado do número inteiro. Número vezes ele mesmo vai dar este número. Então, aquela tabuada que eu falei para vocês fazerem, tabuada da raiz, que é 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, por aí vai. Aquilo ali, na verdade, são quadrados perfeitos, tá? A solução lá, o resultado, é um quadrado perfeito. Toda vez que a gente tem um número inteiro, sem vírgula, multiplicado por ele mesmo, o seu resultado será chamado de quadrado perfeito, ok? Só para vocês entenderem o que é um quadrado perfeito. Resultado de uma potência ao quadrado. Só isso. Potência de um número inteiro. Aí aqui ele nos apresenta uma outra estimativa, uma outra forma de estar fazendo a raiz quadrada, que é através de tentativas, tá? Como que é isso? Ele tem um número aqui, nesse caso ele colocou 2.916, e ele quer descobrir qual é a raiz desse número. Só que é um número bem grandinho, não é igual aqui o 25 que a gente já sabe de cor, né? Que vocês já gravaram a tabuada, todo mundo sabe que 5 vezes 5 é 25. Aqui eu tenho um número bem grande, que é 2.916. Então aqui ele demonstrou como estar fazendo essa raiz de 2.916. A primeira forma, o primeiro passo, na verdade, que você deve fazer, então aqui para fazer as tentativas, primeiramente ele montou uma tabuada. Só que ao invés de montar a tabuada igual a gente montou daquela vez de 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, agora ele montou uma tabuada de múltiplos de 10. Então ele fez 10 vezes 10, 20 vezes 20, 30 vezes 30, 40 vezes 40 e por aí foi. Por quê? Para ele descobrir qual é o número, qual é a dezena que eu vou estar trabalhando. Ele descobriu que o número 2.916 fica entre 2.500 e 3.600, certo? Então, na verdade, ele vai ser maior que 50, porque 2.500, o 2.916 é maior que 2.500, então vai ser maior que 50. Se é maior que 50, aí ele começou a fazer os cálculos. Maior que 50 é o 51. Então, a primeira conta que ele fez foi 51 vezes 51. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 51 vezes 1, 51. Próximo número, pula uma casa. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Somou 2.601. 2.601, certo? 2.601 ainda tá menos do que 2.916, então ele aumentou, foi pro próximo número. 52. 52 vezes 52. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Próximo número, pula uma casa. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. Com 1 que foi 26. 4, 0, 7, 2. Opa, a gente tá chegando perto, hein? 2.700. Ele fez com 53 esse mesmo processo e fez também com 54.
E aí, quando ele chegou no 54, ele chegou ao número 54 vezes 54, deu 2.916. Viu como foi mais fácil do que ele está? Pelo menos ele teve aqui um norte para onde ele seguir. Ele sabia que tinha que ser maior que 50. Então, quando a gente está trabalhando raiz quadrada de um número muito grande, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Então, para a gente ter um norte, para a gente saber a partir de que número que a gente tem que tentar, né, resolver essa raiz, quando a gente tem um número muito grande, é vocês terem aquilo já no caderno de vocês, a tabuada dos números múltiplos de 10, para ficar mais fácil, tá? Por exemplo, se no exercício ele te pedisse a raiz quadrada de... Isso aqui eu estou chutando, tá, gente? De 3.225. Então, se eu tenho esse número aqui, ó, eu sei que ele também está entre 50 e 60. Então, eu iria começar a fazer o mesmo processo. Aí, vocês sempre analisem. Ó, se eu fiz com 51, deu muito pequeno. Então, você já joga ali um 55, um 54 e vai tentando resolver para descobrir qual é o seu número, tá ok? Aqui na parte de baixo, ele fez a resolução final, né? O resultado. Portanto, 2.916 é igual a 54, pois 54 ao quadrado é 2.916. A gente já viu, vocês já sabem, que quando a gente trabalha com a raiz quadrada de um número, o resultado dessa raiz vai ser de acordo com o índice. Se eu tenho aqui uma raiz quadrada, eu tenho quadrado, né? Aqui escondidinho. Então, o meu resultado vai ser um número que multiplicado por ele duas vezes, vai dar o meu radicando, esse número aqui dentro. Nesse caso, a gente sabe que 5 vezes 5 é 25. Se o número multiplicado por ele mesmo é o 5, então a raiz de 25 vai ser o próprio 5. Raiz de 25 não é 5 vezes 5. Raiz de 25 é só o 5. Ok? E aí eu falei para vocês também sobre a questão do positivo e negativo. Quando a gente trabalha com raiz quadrada, eu posso colocar que esse 5 pode ser positivo ou negativo. Outro exemplo, raiz de 9, tabuada de có salteada, a gente sabe que o número multiplicado por ele mesmo para dar 9 é o 3. 3 vezes 3, 9. Logo, a raiz quadrada de 9 será 3. Então, sempre a gente busca um número multiplicado por ele mesmo para dar aquele resultado que a gente está buscando, que a gente está precisando aqui, ó, na raiz. Certinho? Próximo, ele fala sobre o processo de decomposição em fatores primos. Esse processo de decomposição, a gente já utiliza ele lá no início do ano, onde eu passei fração para vocês, quando a gente tinha adição e subtração de fração. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Um dos métodos é a decomposição, que é fazer o MMC. E ele fez exatamente isso aqui nessas questões, tá? Através da decomposição, ele consegue descobrir uma raiz. Professora, como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar aqui um exemplo que ele passou. 324. Vamos lembrar que a decomposição, ela é feita através dos números primos, começando por 2. Então, o número 2... Depois do 2, a gente tem 3, próximo número primo 5, próximo número primo 7, próximo número primo 11, por aí vai, certo? Se o meu número aqui eu não conseguir por 2, eu vou pelo próximo, que é 3. Se não deu por 3, eu vou para o próximo, 5. Se não deu por 5, eu vou por 7, e por aí vai, tá? O que é dar por 2, dá para 3? É, na verdade, a gente fazer uma divisão, e essa divisão eu consigo um número inteiro, eu não preciso colocar vírgula. Olha, quando a gente trabalha com um número grande, uma dica que eu dou para vocês é sempre olhar o final, tá?
Se aqui eu tenho o número 4, é um número par. Então, normalmente, ele pode ser dividido por 2. Professora, mas ele só vai ser divisível por 2? Não. Às vezes ele é divisível por 3 também. Porém, o menor número eu preciso colocar sempre. Então, eu sempre começo por 2. Se não der, aí sim eu vou por 3, por 5 e por aí vai. Ok? Aqui eu já pus para vocês. 324 dividido por 2. Eu vou pegar o número 3. Que é maior que 2. 3 dividido por 2, 1. Lembra que a divisão é o mesmo que multiplicação. 2 vezes 1, 2. Tabuada de 2 que a gente vai utilizar nessa conta, tá? Então, 3 menos 2, 1. Desce o próximo número. Na tabuada de 2, dá quanto? 12. 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Desce o próximo número, 4. Tabuada de 2, 2 vezes 2, que vai dar 4. E acabou a minha conta. Tenho que 324 é igual a 162. Então, eu venho aqui, 324 dividido por 2, vai dar 162. Sempre aqui eu coloco o valor que eu estou dividindo. E embaixo do meu número eu coloco o resultado que eu obtive, tá? 162 continua sendo um número par. Então, eu vou tentar novamente dividir por 2. Vem aqui, 162 dividido por 2. 1 é menor, então vou pegar 16. Tabuada do 2, o número que eu consigo, que deu o resultado 16, é 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Desce o próximo número, 2 vezes 1, 2. Dividir por 2, então vem aqui e coloco que eu dividi por 2 e o meu resultado foi 81. Foi 81. 81 é um número ímpar. Eu não consigo dividir ele por 2. Você pode tentar fazer isso se você quiser, tá? Mas para encurtar eu não vou estar fazendo. Já vou pro próximo número, que é 3. Pego aqui o primeiro número. 8 dividido por 3 na tabuada de 3. 3 vezes 3 é 9. Passa. Então, eu vou utilizar 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Subtrai. 8 menos 6, 2. Desce o próximo número. 1. Na tabuada de 3, 3 vezes quanto? Que vai dar 21. 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Tenho o meu número. 81 dividido por 3 vai dar 27. Certo? E agora? Aqui a gente já consegue fazer de cabeça que 27 dividido por 3 é 9. Porque 9 vezes 3, 27. Vamos continuar fazendo até o final. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Cheguei no 1, acabei a minha decomposição. Agora, se a gente estivesse trabalhando lá em fração, a gente iria fazer a multiplicação, não é? De 1 por 1. Quando a gente trabalha com raiz quadrada, eu não vou fazer isso. Primeiro, eu vou estar pegando ele e separando de acordo com o meu índice da raiz. Nesse exercício, eu pedi raiz quadrada de 324. Raiz quadrada, o índice é 2. O que quer dizer? Quer dizer que eu vou estar agrupando esses números de 2 em 2, números iguais, tá bom? Então, aqui eu vou pegar de 2 em 2 os números que forem iguais e ir agrupando. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado, tem 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Na verdade, é só escrever de uma maneira diferente. 2 vezes 2 pode ser escrito como 2 ao quadrado. 3 vezes 3 pode ser escrito como 3 ao quadrado, né? Beleza, professora, já agrupei. E agora, o que eu faço? Agora, você vai pegar todos esses números aqui e vai fazer a multiplicação, certo? Coloca entre parênteses, põe 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 vezes 3. Tem mais algum número? Não. Então, fecha parênteses.
esses números eles estão ao quadrado. Estão ao quadrado. Agora eu resolvo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Olha só que interessante. Eu tenho, então, o número 324 escrito em uma forma de um número de uma potência ao quadrado. Então, 324 é o mesmo que eu escrever 18 ao quadrado. Logo, 324, a raiz dele vai ser 18. Por quê? 18 vezes 18 vai dar 324. Certinho? Então, eu cheguei ao meu resultado através de uma decomposição. Ok? Vamos, então, lembrar para quem ainda ficou com dúvida. Pego o número, faço a decomposição. É par, vamos dividir por 2. Se não der por 2, vai por 3, vai por 5 e vai tentando. Faço a divisão, faço divisão, faço divisão, coloco o resultado, vou fazendo divisão, acabou no 1, ótimo. Agora eu vou agrupar de acordo com o índice da raiz. Nesse exemplo, é raiz cúbica. Então, vou agrupar de 3 em 3. Então, 1, 2, 3 números iguais. Que número é esse? É o 2. Então, é 2 elevado a 3. 1, 2, 3, 3 elevado a 3. Pego esses dois números aqui de dentro, multiplico. 6. 2 vezes 3, 6. Então, eu sei que 6 ao cubo é o mesmo que 216. Portanto, raiz de 216 vai ser 6. Eu já expliquei por que a raiz quadrada, a raiz cúbica de um número vai ser o resultado dele multiplicado por ele mesmo. Quem não viu, pode voltar aos vídeos anteriores, que tem lá no início sobre raiz quadrada, eu explico por quê, tá? Eu provo para vocês o porquê disso. Mas, então, a gente tem aqui que a raiz de 324 é um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Esse número é o 18. Pela decomposição, a gente descobriu. 18 vezes 18, 324. Então, a raiz de 324 será 18. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 216. Raiz cúbica de 216 é um número multiplicado por ele mesmo, só que agora 3 vezes. Ó, eu vou pegar esse número e multiplicar 3 vezes. Que número que é esse? Pela decomposição, a gente descobriu que é o 6. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Então, raiz cúbica de 216 será 6. Certinho? Aí, aqui ele tem outros exemplos que ele mostrou para vocês. Agrupou aqui de 2 em 2, porque era raiz quadrada. Nesse lado, ele agrupou de 3 em 3, porque é raiz cúbica. E aqui ele te dá os resultados. Sempre é o mesmo processo, meninos. Primeiro faz a decomposição, igual a gente aprendeu, com os números 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai, são os números primos. Depois que eu fiz minha decomposição, vou agrupar eles de acordo com o meu índice da raiz. Fiz o agrupamento, vou multiplicar só a base, só os meus números da base, e aí eu já tenho o resultado, ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou estar falando sobre o cálculo da raiz aproximada. Por enquanto, vocês podem resolver os exercícios da página 132, que vocês vão conseguir fazer certinho. Para não ficar muita coisa, eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Então, vão fazer as atividades e depois vocês voltem aqui no outro dia. Seguem o plano de aula, tá, meninos? No plano de aula de vocês, eu escrevo lá qual é o dia que vocês têm que estudar, o que vocês têm que fazer naquele dia, se são os exercícios, você vai lá, tem o texto, tem o vídeo para você assistir. Então, sigam aquele plano de aula. Eu fiz uma formatação de maneira que vocês consigam visualizar melhor esse plano de aula. Então, vocês vão seguir. A gente vai ter uma aula também sobre o plantão de dúvidas. Anotem suas dúvidas que vocês tiverem referente aos exercícios, que eu vou estar suprindo essas dúvidas através do Zoom, em reunião. Lá na agenda de vocês que seus pais têm acesso, você vai ter o horário, o código, tudo certinho para você tá entrando e participando da videoaula, tá? Que eu vou fazer ao vivo com vocês.
Então, bons estudos, muito obrigado por assistir o vídeo. Vamos ter responsabilidade de fazer as atividades certinho, tá bom? Bom dia para vocês. Tchau, tchau.